Vamos ouvir a repercussão do jogo de ontem, começar pelo Cruzeiro e começar pelo Poeta Azul. Piquitito, e como ele viu esta derrota celeste no clássico de ontem. Vamos acompanhar. O Cruzeiro hoje não veio a campo. Uma partida muito abaixo daquilo que vinha apresentando. O garoto, ele não pode levar a total culpa, mas o Cauã Moraes foi facilmente transposto em cada jogada pelo Lodi, pelo Bernard. E dali começa a vitória em cima do garoto. Ainda no primeiro tempo, o Arthur tira para colocar Neiser. Cauã com 38 minutos sai, poderia ter esperado o término da primeira etapa, ou poderia ter entrado com Fagner, jogador experiente, para disputar o Superclássico. Mas nada disso, ele foi mal, o Cauã. Olha, Fabrício não foi bem, Jonathan não foi bem, Kaique uma das piores exibições, Romero não foi bem, Gerson tentou, talvez o mais lúcido, Matheus Pereira desaparecido, sumido, Christian longe daquele, Caio Jorge lutou, correu, Arroio, péssimo, Neiser entrou, mas não pegou na bola, e o Arthur Jorge hoje também foi engolido pelo Barba Domingues. O Atlético foi superior, com meia hora já tinha 2-0 no segundo tempo. Depois da expulsão do Arroio, que foi aos 21, aos 26 aumento, faz 3-0 ali, mata, ainda veio o gol de honra, pênalti que o Caio Jorge converteu. Foi sincerão, Romero, hein? E que bom, né, Romano, que o Romero foi sincerão, porque ele é uma referência técnica nesse time, ele é uma das lideranças, ele é um jogador de muita identificação com a torcida, e quando ele assume os erros, e com certeza esses erros foram assumidos no vestiário, é o primeiro passo para a mudança, né? Então não tem como você corrigir o que você não considera que está errado. Então que bom que o Romero foi sincero, reconheceu que o Cruzeiro não fez uma boa partida, não tentou, digamos assim, usar muletas, justificar o resultado com qualquer outra coisa que não fosse, de fato, a superioridade que o Galo demonstrou dentro do campo, né? Ontem no Rádio Esportes eu falava com o Thiago, acho que o Cruzeiro, por mais que tenha tido um jogo difícil na terça-feira, o Atlético tem muito mais capacidade de atacar o Cruzeiro até do que tinha aquele Boca, né? E então tem que tomar cuidado, é um jogo importante para o Romero, é um jogo importante para o sistema defensivo também. Não é pensar em ser só protagonista, não é pensar só lá na frente. E o Romero, assim como todo o sistema defensivo, foi mal. Acho até que o primeiro gol do Atlético é um lance de infelicidade ali do Jonathan Jesus, né? E ele vinha de bons jogos, mas o resto da partida também, ele não foi tão bem, mas especialmente no lance do primeiro gol, acho que foi uma infelicidade, uma falta de sorte, mas que bom que o Romero reconheceu, até porque essa humildade e tentar corrigir o que não funcionou vai ser fundamental para o jogo de terça-feira, o jogo de quarta-feira da Libertadores, que daqui a pouco o Simões vai trazer também a matemática, é vida ou morte pro Cruzeiro na Copa Libertadores. E de verdade, Romano, acho que ontem o Cruzeiro foi mal coletivamente, a maior parte das suas principais peças não desempenharam bem do ponto de vista individual. Achei que o Arthur Jorge errou na escalação, eu não teria começado com o garoto Cauã, acho que era jogo pro Fagner, justamente pelo peso da partida. Acho que ele erra nas substituições, abre demais o time ainda no primeiro tempo, quando a desvantagem, o Cruzeiro ainda podia tentar correr atrás, mas não acho que esse jogo é um jogo de terra arrasada para o Cruzeiro, ou que isso tira tudo de bom que já foi feito até aqui, ou que isso exclui o que o Cruzeiro já melhorou sob o comando do Arthur Jorge, com as vitórias na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. Acho que é reconhecer o que não funcionou, abaixar a cabeça, respirar fundo, jogar na quarta-feira e seguir lutando no Campeonato Brasileiro, porque o Cruzeiro não tem time para se preocupar com zona de rebaixamento. O Cruzeiro tem time para brigar ali no meio de tabela para cima, e acho que esse tem que ser o objetivo do clube. Não é com um jogo só que a gente fala em evolução, precisa de sequência, e também não é com um jogo só que se quebra tudo que foi feito ao longo das últimas semanas. Então acho que é preciso também ter essa ponderação. O torcedor hoje está chateado, está com a cabeça quente, está encontrando seus culpados, faz parte do processo da derrota, ainda mais em um
clássico, mas a gente sempre tem que também tentar analisar do outro lado, né? O Cruzeiro não pode entrar numa espiral negativa, é aprender com os erros, mas sem entrar numa espiral negativa demais, porque senão na quarta-feira compromete também a Libertadores. Ele falou que sem a bola ficou feliz. Por que o time dele ficou sem a bola? Ele não explicou, né? O Romano, e é interessante assim, né? Ele fala aí, o adversário fez 2 gols em transições, né? Primeiro que as transições fazem parte do jogo. Segundo, que pela estratégia de jogo do Atlético, ele ia apostar exatamente em transições. Sim. Exatamente em transições. E olha que desde a divulgação de que o Atlético iria para jogar lá contra o Cienciano e deixou 10 jogadores de linha em Belo Horizonte, se sabia que o Atlético ia jogar com 3 zagueiros e 2 volantes. Só não se sabia que o Vitor Hugo não iria jogar, que o outro Vitor Hugo não ia jogar e que o Coelho não ia jogar. Então, quer dizer, o Atlético teve essas 3 baixas de jogadores que ficaram em Belo Horizonte e aí a gente foi saber que ficaram em Belo Horizonte por questões médicas, né? O Coelho sentiu contra o Flamengo, o Edu até falava isso aqui já na rádio, antes dessa definição, o Vitor Hugo e o Vitor Hugo zagueiro, né? Os 2 Vitor Hugo, o Vitor Hugo meio e o Vitor Hugo zagueiro. Mas a estratégia de jogo do Atlético já estava meio que escancarada. Então, o Cruzeiro... E outra coisa, perdão, Simões, se tivesse dado uma analisada um pouco mais profunda, saberia que o Barba gosta desse tipo de... Sim, que já é característico dele. Exato, né? Exato. Então, quer dizer, ele não foi pego de surpresa. Não foi pego de surpresa de forma alguma. Ele sabia que o Atlético ia apostar nessas transições. Ele não sabia quem iria jogar e pelo menos 2 jogadores importantíssimos ficaram de fora. De toda forma, eu acho que o Arthur Jorge, quando fala isso, o adversário, 2 gols em transições, ele mostra uma falta de precaução ou um erro do time dele. Porque o adversário estava armado para jogar assim. E ele não se preparou para isso. A Nath até colocou a questão do Fagner, que sem dúvida marca, tem mais experiência do que o Cauã, mas a gente não sabe em que ponto físico estão esses jogadores do Cruzeiro, porque o Arthur Jorge está botando basicamente o mesmo time, quarta, domingo. O time que jogou ontem é basicamente o que jogou contra o Boca, na terça-feira no Mineirão, embora o período seja razoável de descanso, mas é o mesmo time e provavelmente quase o mesmo time que vai jogar contra a Católica na quarta-feira lá em Santiago. Então a gente não sabe fisicamente como estão esses jogadores do Cruzeiro, porque a rotatividade está sendo pequena. Mas, de toda forma, na minha visão, o Cruzeiro não estava preparado para lidar com essa estratégia do Atlético. Eu acho que isso ficou muito comprovado com os contra-ataques do adversário. E aí vai num outro ponto. Eu acho que quando ele começou, tira Cauã para colocar Vídea Real, aí vai colocando atacante, empilhando atacante. Aí isso para mim é um desespero apoiado no equívoco. É um desespero apoiado num equívoco, porque o Cruzeiro chegou a ter 5 atacantes em campo. Foi. Chegou a ter Arroio e Caio Jorge, que foram os 2 que iniciaram. O Vídea Real entrou ainda no primeiro tempo e entraram o Wanderson. Eu não lembro se entrou, eu vou até olhar aqui se algum deles entrou no lugar do Arroio, o Wanderson e o Bruno Rodrigues. Mas, de toda forma, o Cruzeiro ficou empilhado de atacante. O Arroio saiu... O Wanderson entrou no lugar do Christian e o Bruno Rodrigues no lugar do Lucas Romero. Então o Cruzeiro chegou a ter ao mesmo tempo 5 atacantes. 5 atacantes. Como que vai chegar na área e fazer gol? Como que vai chegar na área e fazer gol? Tendo zagueiro e atacante. Isso não existe. Então era jogo para ele pensar em que o Matheus Henrique entrou razoavelmente. É muito difícil a gente falar bem, porque assim, o Gerson foi o melhor do Cruzeiro, mas é muito longe do que é o Gerson, porque o Cruzeiro foi totalmente encaixotado pelo Atlético, foi engolido pelo Atlético no jogo de ontem. Mas de toda forma, era jogo para ele tentar articulação. Ele encheu o time de atacante e isso tá longe de ser a melhor estratégia para você vencer um time que tá com a linha baixa, que tá com muitos zagueiros e que mais do que isso, que tá jogando bem. E a Nath falou um negócio interessante
com relação à entrada do Fagner, porque mesmo que, se a gente parar para analisar, ele colocou, o Atlético não tem um Coelho, vai o Cauã. Mas citar o Coelho seria fundamental ter um Fagner ali, porque o Coelho joga naquela posição, naquela faixa de campo, e é até então o atacante mais efetivo do Atlético. Deixa eu trazer aqui o Emerson Pansieri, o Xará, para trazer um dia após a derrota, né? Que o Cruzeiro tem pela frente agora, porque o mundo não acabou com o clássico, ainda tem mais coisas acontecendo. Fala, Xará! Boa tarde para você, Romano, também Nath Fiuza, Alexandre Simões, todo mundo que acompanha o Domingão Esportivo na Itatiaia. O Cruzeiro para juntar os cacos, né? Após essa derrota para o Atlético no Clássico, tinha sim uma euforia por parte da torcida que o resultado poderia acontecer de forma positiva, como foi no Campeonato Mineiro, quando o Cruzeiro foi campeão para cima do Atlético, vencendo com o gol do Caio Jorge, mas o que se viu foi um Cruzeiro que no primeiro tempo tomou 2-0 e depois, como disse o Arthur Jorge, ficou o tempo inteiro buscando o resultado, o que não conseguiu. Aliás, 2 expulsos ainda, Arroio e Kaique. Kaique que fez um pênalti no primeiro tempo e depois fez uma falta para cima do Natanael, foi expulso. E o Arroio também foi expulso. Vão ser baixas na equipe do Cruzeiro para o confronto contra o Bahia. Jogo marcado para sábado, dia 9 de maio, às 9 horas da noite em Salvador. Essa partida logo após a disputa da Copa Libertadores da América. É o Cruzeiro que vai jogar no Chile, vai jogar em Las Condes, que é um bairro moderno, né, nobre também, de Santiago. E tem aí esse duelo marcado para o estádio San Carlos de Apoquindo. É a Claro Arena, né? Esse é o nome aí, o name right, onde o Cruzeiro vai enfrentar o Universidade Católica, que venceu o Cruzeiro jogando no Mineirão, venceu o Cruzeiro 2-1 e o time celeste agora quer dar o troco, né? Até porque esse grupo tá todo embolado. A Universidade Católica 6 pontos, o Boca 6 pontos, Cruzeiro 6 pontos e aí precisa desse resultado positivo para se manter firme na competição, na Copa Libertadores da América, que foi o que o torcedor do Cruzeiro gritou ali no segundo tempo, né? Cantou com bastante energia, né? Que tá disputando a Copa Libertadores da América para vencer, mas para isso precisa mudar o comportamento e precisa valer o que fez no duelo contra o Boca. Essa é a realidade. Vamos esperar para essa partida, quem sabe, o retorno do Fagner. Não atuou contra o Atlético, muito mais por uma precaução, já é um jogador mais experiente, e aí deve retornar à lateral direita do Cruzeiro. O restante do time, sinceramente, Romano, não acredito em muitas mudanças. A equipe viajando então em voo fretado amanhã à tarde, rumo ao Chile, para esse compromisso da Copa Libertadores da América, mas óbvio, né, lambendo as feridas dessa derrota no Clássico para o Atlético, Xará. Fala pessoal, finalizando mais um vídeo aqui do canal, quero de cara já agradecer a todos a companhia, quem curtiu o vídeo, tá? Quem acompanhou o vídeo aqui do final, muito obrigado, já peço o like de vocês, tá? É de grande ajuda, assim o YouTube indica para mais torcedores do Cruzeiro, tá bom? Então muito obrigado, você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, não foi engano, você tá no lugar certo, tá bom? O logaritmo do YouTube te indicou o canal e encontrou você, torcedor do Cruzeiro. Então eu deixo aqui meu convite para vocês com muito carinho, se inscreva no canal, deixe seu like, para o YouTube continuar buscando torcedores do Cruzeiro e fazer esse canal gigante, tá bom? Deixe seu like, ative o sininho de notificação também, que toda vez que o canal lançar uma notícia nova atualizada do Cruzeiro, o YouTube, ele mesmo, vai estar avisando a vocês que tem notícia nova aqui no canal. Muito obrigado pela sua companhia, fiquem à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado aqui no vídeo, tá? No espaço de comentário do canal, até porque a participação de todos também ajuda demais o canal a continuar crescendo, o YouTube entende que vocês estão curtindo demais o vídeo, as notícias, e assim ele indica para mais torcedores do Cruzeiro, e mais torcedores vão chegando nesse canal, fazendo desse canal gigante, e é o que a gente busca. Então, mais uma vez, muito obrigado pela preferência, por estarem nesse canal, tá? Muito obrigado de coração, até porque sem vocês o canal não existiria, tá bom? E ele foi feito para atender vocês, torcedores do Cruzeiro, tá bom? Vou ficando por aqui, deixo um forte abraço. E quem puder também compartilhar o vídeo com os amigos que curtem aí o Celeste, é de grande ajuda pro canal, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau, até a próxima.